Sejam bem-vindos ao Obra na Mão. Nós ajudamos construtores a fazerem gestão lucrativa de obras em 30 dias, entregando obras no prazo e no custo. Eu sou a Tati, esse é o Neto, nós somos engenheiros do Obra na Mão e o episódio de hoje nós vamos falar sobre planejamento que dá lucro, né? O planejamento lucrativo de obras. E eu queria começar esse episódio de hoje olhando por um aspecto bem interessante que às vezes parece óbvio para nós, mas não é óbvio para o mercado, né? Se você está vendendo serviços, prestação de serviço, ou se você vende gestão de obras, né? Como você vende um produto caro, né? Que geralmente tem um preço alto, por mais simples que seja, por mais que seja uma reforma, né? Ou simplesmente uma obra por administração, e aí você vende aquele serviço, você se compromete com o cliente, né? Ou com o investidor, você se compromete a entregar um empreendimento por um prazo, com um prazo e por um custo, e você simplesmente não faz planejamento executivo ou orçamento executivo de obras, né? Você faz um orçamento paramétrico, você dá um preço por metro quadrado e você simplesmente chuta um prazo para entregar o empreendimento sem fazer um estudo, né, do orçamento junto com o planejamento. Ah, mas aí, Tati, eu tenho que cobrar por isso, né? Às vezes o cliente não quer pagar por isso, como você vai prestar um serviço de um dos produtos mais caros que o seu cliente compra na vida, ou um dos investimentos mais caros que o seu investidor faz, e você não vende a sua prestação de serviço, ou você não vende o seu. Teve problema na câmera, né, Tim? Não, não, balançou aqui, mas está tudo bem. Então, deixa eu voltar para dar um corte. E aí você não vende a sua prestação de serviço, ou não vende a sua consultoria, ou você não vai fazer a construção dessa obra em cima de um orçamento e de um planejamento executivo. Então, independente do tipo de serviço que você está prestando, ou do tipo de contrato que você está oferecendo, você tem que incluir dentro dos seus custos o custo de você executar um orçamento detalhado, um orçamento executivo, com todos os custos contidos lá dentro, e o custo de você executar um planejamento executivo também, né? E hoje, aqui nesse episódio, nós vamos mostrar para vocês todas as oportunidades que você perde quando você deixa de fazer um planejamento da forma que ele tem que ser feita, né? Então, gente, de uma vez por todas, construtor obra na mão, construtor que acompanha o obra na mão, planejamento não é simplesmente colocar prazo. Planejamento não é simplesmente pôr datas em uma sequência de serviço, esquece isso. Se você faz o planejamento dessa forma, ou se você terceiriza um planejamento achando que é só colocar datas, olha, eu vou fazer casa de alto padrão, geralmente dura 12 meses, então eu vou pegar alguém da minha equipe, ou eu mesmo vou estipular prazo da obra, 12 meses, e isso é meu planejamento. Eu vou passar um mês na fundação, eu vou passar 2 meses na estrutura, eu vou passar o restante do período no acabamento. Gente, planejar não é fazer isso, tá? Se você tem na sua mente planejamento, aquela barrinha do project, com caminho crítico mostrando só atividades que dependem uma da outra, prazo de começo e fim das atividades, quais atividades que cruzam uma com a outra, quais atividades que têm folga. Se você acha que para planejar isso, esquece tudo que você viu até agora, né? Nós vamos aqui colocar um ponto final nessa sua forma de ver o planejamento e hoje você vai sair daqui desse episódio com uma visão totalmente diferente, enxergando o planejamento como uma oportunidade de você garantir e, quem sabe, quiçá, né, Sebastião? Quiçá Exatamente. aumentar o seu lucro, ok? Quiçá aumentar o seu lucro. Então, Pois é. nós vamos ver aqui, ó, vamos começar aqui, né? Planejar é pensar de forma estratégica, tá, gente? Planejar é pensar de forma estratégica a obra. Nós aqui no Obra na Mão, nós dividimos o planejamento em 3 fases, né? A estratégia, onde a gente pensa, onde a gente analisa, onde a gente racionaliza, onde a gente vai ver uma série de questões aqui. Depois, a ação, né? Que é onde você executa a obra. Então, eu tenho aqui a estratégia com o meu planejamento macro, meu planejamento executivo. Depois, eu tenho a ação, que é a minha execução de obras junto com a minha gestão. E depois, eu tenho o novo planejamento, né? Um replanejamento.
Porque eu trago o meu planejamento para o meu planejamento semanal, onde eu trago ele para a ação. A ação, ela é direcionada pelo meu planejamento semanal. Depois que eu executo, eu verifico quais os pontos estão travando o meu dia a dia, né? E a gente consegue fazer isso de forma muito simples dentro do software Obra na Mão. Quem não usa ainda tecnologia nas suas obras, comece a usar, porque não tem mais espaço para construtor de Excel e planilhinha, ou de gestãozinha, né? Fajuta de uns softwares aí mequetrefes que tem no mercado, que às vezes você finge que está fazendo alguma coisa, e Sebastião já está ali se coçando para falar, né? Eu comecei a falar na gestãozinha fajuta, ele já fica se coçando para falar. Vamos começar, Sebastião, já já eu dou uma paradinha aqui. Então, se você está fazendo isso, não tem mais espaço para você fazer obra dessa forma, tá? O mercado, você vai ser engolido pelo mercado, ou você vai quebrar, se você está começando, ou para quem já está fazendo, sabe que tem problema no prazo e no custo por conta das falhas que você tem na sua gestão, por falta de investimento em tecnologia, em método, em procedimento. Então, gente, planejar é pensar, é racionalizar a obra, é fazer a obra de forma estratégica. A hora do planejamento é o momento que você tem para, de fato, racionalizar todos os recursos, pensar a tua obra, né? Pensar quais as contratações você vai ter que fazer, como você vai ter que fazer, se compensa CLT, se não compensa CLT, né? Se você não tem um fluxo ali de obras depois dessa, ou se você ainda não tem uma fila de espera, então pensa bem em fazer CLT, ou se você vai contratar sobre empreiteiros, né? Depois você vai pensar quais os materiais você vai precisar usar de acordo com o método executivo, né, que você pediu, quais os fornecedores vão atender melhor para você dentro do seu prazo, da sua necessidade, né? E aí, Sebastião, vamos dar aí a sua contribuição aqui, que eu já, esse assunto aqui, ó, começou em planejamento, né? Eu não consigo ficar quieto. O planejamento, assim, eu acredito muito que as pessoas que se abstêm, as pessoas que não executam o planejamento da obra, elas perdem uma oportunidade enorme de acertar. Porque o que é que acontece? Muitas vezes, na verdade, isso aí é algo que já vem nascendo errado. Eu penso muitas vezes as pessoas fazem um orçamento por estimativa, então aí não planejam, né? Então dá um chute para dizer quanto é o valor da obra. E alguns ainda fazem o orçamento e não planejam também, que é pior ainda. Porque o planejamento, como você disse, ele é estratégico. Ele vai, é uma sequência de atividades que vão sendo correlacionadas, você vai dizendo o que vem depois de quem, né? Qual atividade é paralela a qual. E isso é a oportunidade de você pensar a obra antes, né? Aquela oportunidade de você ver a obra acontecer bem antes. Você enxerga como as coisas vão acontecer. Com isso, você consegue definir qual é o melhor momento para que você execute as atividades de acordo com a sua equipe, né? Às vezes, você também vai ver qual é o melhor momento para, em questão de fluxo de caixa, se você tem fluxo de caixa para você fazer muitas atividades paralelas, que às vezes você não tem dinheiro para comprar todos os materiais, às vezes a obra não tem caixa para isso, né? Ou o contrário, a obra tem, então você consegue fazer ali uma operação bem diferente, né? Ou seja, você consegue se abastecer de material para conseguir aumentar o fluxo da obra, de mão de obra, terceirizar. Então, assim, é uma infinidade de decisões que você ia tomar apenas lá na hora do incêndio da obra, né? Ou seja, são decisões que você ia tomar apenas naquele momento que você pode tomar antes. Você se antecipa. Então, você se prepara, é como um ensaio, né? Planejar a obra é você ensaiar a obra antes, né? Você vai estar ali tomando as decisões, verificando o dia a dia e com tempo para pensar mais friamente qual é a decisão mais assertiva a se tomar. Além do fato de você conseguir encontrar também o caminho crítico, né? Eu não sei se você ia falar mais na frente, certo? A questão do caminho crítico, mas o caminho crítico, ele dá a você quais atividades que, seguindo aquela sequência, você não vai atrasar a obra. São aquelas atividades que, se elas não atrasarem, você vai conseguir cumprir o prazo final, né? Então, assim, você consegue saber, poxa, qual é a melhor estratégia a tomar, certo? Além, assim, são tantos fatores que assim, eu não paro de me lembrar e de querer falar. Por exemplo, também tem um fator climático, né? Às vezes você vai construir a obra e vai estar atravessando um período de chuva, certo? Tem um fator de feriados,
certo? Então, assim, são tantos fatores que podem ocorrer na obra devido ao fator tempo, porque planejamento é justamente isso, né? Você orça, você pensa na questão financeira, você pensa nos custos, mas na hora que você começa a planejar, a função tempo começa a correr. Então, as pessoas, a sua obra, ela vai estar sendo distribuída no tempo. Então, é muito diferente você executar o mesmo produto em épocas diferentes do ano, por questões climáticas, por questões de feriado, por N questões que podem acontecer que dependem do tempo. E isso vai mudar totalmente, né, o contexto. Exato. Então, gente, o planejamento, né, na fase, como a gente falou, a gente tem a estratégia, a ação e a nova estratégia. Então, o planejamento nessa fase de estratégia, que é o planejamento executivo, que é o planejamento que caminha junto com o teu orçamento inicial de obra, né, tudo isso aí que o Sebastião está fazendo, tá falando, é uma oportunidade de você ver riscos, né, de você analisar terreno, de você analisar cliente, né, de você analisar a questão financeira, então, você vai ver a disposição financeira, você vai ver quem são os fornecedores, o que que você precisa se antecipar para comprar antes, né? Então, você vai ter que ter caixa, então você faz um planejamento de caixa para esses materiais que você precisa comprar antes. Então, não é só colocar data, é você, junto com o seu pré-orçamento, analisar tudo aquilo, se tem condições financeiras e físicas de serem feitas, qual o melhor método executivo, né? Analisar dentro de um pré-orçamento, realmente esse método novo executivo, ele compensa sobre o método tradicional, né? O que é que eu posso fazer aqui para melhorar a questão de tempo e de custo da minha obra, né? Essa obra vai realmente estar dentro do que o meu cliente espera? Vou dar um exemplo aqui para as pessoas de reforma ou para as pessoas que constroem a parte empresarial. Então, assim, às vezes uma empresa ou uma franquia precisa ser construída dentro de 30 dias, dentro de 40 dias. Então, no planejamento, onde você vai analisar que horas você pode entrar com material, até que horas você pode funcionar, se é próximo a hospitais, à escola, se você pode usar um determinado tipo de equipamento que você está querendo. Existem condomínios que restringem a entrada de caminhão de lança, né? Aqueles caminhões maiores lá de concreto. Então, se você faz um. Oi? A gente está tendo umas perguntas aqui que a gente responde daqui a pouco, qualquer coisa Maravilha, assim. pode fazer a pergunta, a gente para. Então, É você vai um, ter uma série de estudos que você vai ter que fazer para analisar se aquilo que você está prevendo, né, você vai realmente conseguir executar. Se você faz esse estudo antes, você vai realmente começar a fazer a obra de uma forma mais realista possível, né? Oi. é o Caio Henrique, 1992. Ele está falando o seguinte: uma pergunta. O dono da obra contrata o engenheiro para acompanhar a obra. O mestre de obra vem interferir na construção junto com o proprietário. O que fazer? Né? Ou seja, pelo que eu estou entendendo, o dono daí contratou o engenheiro para estar acompanhando, e aí o mestre de obra, junto com o proprietário, resolveu mudar totalmente aí o planejamento, né, da obra, ou seja, a maneira que vai se dirigir. Eu vou Posso colocar responder para. essa? Por favor, a Tatiana vai te Eu fico responder, Caio. aqui para morrer, né, com essas situações. São situações que a gente passa muito no dia a dia, tá? Não só com o arquiteto, o construtor, o engenheiro, todos nós que nos predispomos a fazer a gestão das obras, a gente passa muito por isso, principalmente quando existe uma certa intimidade entre o mestre da obra, entre alguns funcionários. Tem funcionário que você contrata e o dono da obra, o cliente, ele entra em contato com esses funcionários e ele vira íntimo e ele começa a mexer totalmente. Nós do time Obra na Mão já passamos por isso, tá? E eu vou te dizer qual é a melhor forma de resolver isso. Vai lá depois, assiste o episódio que a gente fez aqui ontem. Eu acho que já, se o Sebastião não subiu, ele deve estar subindo esses dias aí no nosso canal do YouTube, aqui também no Instagram. E aí você vai assistir um tópico chamado autorresponsabilidade. Gente, quando a gente, como gestor de obra, está passando por isso, a culpa é nossa. No momento, por vários momentos, eu me vitimizei, né? E aí eu imaginei, nossa, como é que eu posso estar passando por isso? Eu faço o possível, a gente trabalha da melhor forma e a gente fica passando por esse tipo de situação. E a culpa é nossa. Por diversas vezes eu coloquei a culpa no cliente, eu coloquei a culpa no mestre, né? A gente coloca a culpa em todos, no arquiteto, no construtor, um sai colocando a culpa no outro. Quando a gente passa por algo dessa forma, a culpa é nossa. Por quê? A partir do momento que você é contratado,
Contratado está querendo dizer o quê? Contrato. Todo contratado requer contrato. E todo contrato requer riscos, direitos e deveres, né? Então, a partir do momento que você assina um contrato com alguém, onde você se responsabiliza por algo, você põe limitação no restante da equipe. Se você está sendo contratado como engenheiro para ser responsável por prazo ou custo da obra, nesse momento ninguém põe mais o dedo no seu bolo. Nesse momento, você é responsável. Você pode acatar sugestões, mas a decisão final é sua. Ninguém pode mexer a não ser você. O mestre até pode sugerir, doutor, engenheiro, fulano, vamos fazer dessa forma, porque já que a gente teve um atraso, se a gente fizer dessa forma, a gente consegue evoluir assim, assim, assim. Você vai analisar e você vai decidir. O dono pode chegar para você e falar sobre alguma necessidade ou alguma particularidade. Engenheiro tal, eu quero decidir fazer piscina. Tem como a gente fazer piscina aqui sem mexer com o prazo final da obra, né? E aí você, primeiro que você vai fazer um aditivo de contrato, segundo que você vai fazer um aditivo de custo, e depois você vai analisar se você vai contratar uma equipe paralela ou se você vai mexer no prazo, porque você vai tirar a sua equipe que já está contratada para fazer a piscina, para fazer o adicional. E Então, também, todos. desculpa Pode interromper, mas falar. só para me lembrar, assim, e também, quando alguém vai interferir, né, na tua obra, então, assim, se o mestre, o dono da obra quer interferir, a responsabilidade para atingir os resultados é sua, tá certo? Então, assim, na hora que ele interfere, você deixe de se responsabilizar por aqueles resultados, né? Porque você vai entregar uma obra no prazo, você vai entregar uma obra no custo, você vai entregar uma obra com uma qualidade pré-definida, né? Existem garantias legais que é você que é o responsável técnico que vai estar assumindo. Então é a hora de você fazer valer isso, porque se o cliente está querendo se aproximar, como você fala, usar o mestre de obra para interferir na obra, e isso aí vai de encontro ao que você planejou, então você não tem mais como se responsabilizar por isso. Né? De cara, é isso. Então, o contrato, a RT, por exemplo, né, no caso que o engenheiro tem também, a RT, ou seja, a documentação que você tem ali, que vai estar ali protegendo e garantindo essa negociação, essa relação aí de responsabilidades, perde o valor, porque é uma quebra de contrato. Né? A Exato. responsabilidade técnica e gerencial da obra é de quem está tocando ela, é do gestor da obra. Então, assim, sendo bem prática, tá? Quando você for começar uma obra, um contrato, né? Uma contratação, você vai começar tudo com contrato, por mais simples que seja o que você está fazendo, tá? Ah, não é uma reforma rápida de uma semana, duas faz contrato. Gente, a gente contrata uma logomarca, tá? Por um valor que não chega nem próximo ao valor de projeto, e as pessoas pedem, a primeira coisa que as pessoas nos mandam é um contrato, tá? Com o que elas vão entregar e quais são as nossas obrigações de devolutiva, certo? E quais são as nossas obrigações de pagamento. Então, vamos aprender a trabalhar com obra dessa forma. Então, quando você for começar as próximas obras, contrato. Você é responsável por o quê? Ah, você é um engenheiro que está sendo contratado apenas para ver qualidade do serviço, se o serviço está sendo executado de acordo com o projeto, ok. E para garantir que os trabalhadores vão estar cumprindo com o prazo de trabalho deles. Ok. Você não é responsável pelo custo, o dono que paga tudo, você. Oi, abriu aqui alguma coisa para mim estranha. Peraí, deixa eu só fechar aqui. Você é responsável. Cadê o meu roteiro? Só um minutinho, desculpa aí. Você é responsável, tá? Pelo prazo, pelo custo? Não. Você vai olhar a qualidade. Ok, então o dono faz o que ele quiser com o prazo e com o custo, e você assina um contrato apenas falando que você vai estar, que a obra vai estar sendo executada de acordo com o projeto. Ok. Se você é responsável técnico pela obra, pela qualidade, ok, coloca isso no seu contrato. Se você é responsável pelo prazo, pelo custo, você vai colocar no seu contrato e ninguém vai mexer no teu bolo, entendeu? Ninguém vai mexer no prazo, no custo da obra. Quem é responsável por fazer dar certo é você. Então, quem tem que tomar as decisões finais é você. Você pode ter reuniões, você pode acatar sugestões, mas quem define, quem dá a cartada final é você, porque na hora que essa obra atrasar ou na hora que o dinheiro acabar, acaba a amizade. Eles vão vir para cima de você com a faca na mão,
certo? E você vai passar de engenheiro para ser o bandido da história, tá? O ladrão enrolão que deu um golpe nele, que ele contratou para construir o sonho da família dele e que você foi um desastre. Então, antes que isso aconteça, entra com o contrato. E a partir do momento que isso não for cumprido, inclusive dizendo que você é o responsável pelo prazo e pelo custo, e que ninguém pode tomar decisões que interfiram a não ser você. Se você já está num contrato como esse e você não fez contrato discriminando exatamente essas questões, tá? Então você vai sentar com ele e vai falar: olha, você me paga isso para que eu execute isso. E vocês não podem interferir. Vamos fazer uma adicional aqui de contrato, já que no nosso contrato não consta nada sobre isso. Ou se você não tem contrato, faz um contrato a partir de agora, colocando os pontos nos is. O mestre não interfere, você não interfere, porque eu sou o responsável pelo prazo dessa obra. A menos que você queira que eu olhe apenas a execução correta, técnica. Se eu sou responsável pelo prazo, vocês não podem interferir. Vamos fazer um contrato a partir de agora. Se você quer interferir junto com o mestre, eu estou fazendo um aditivo de contrato, um termo de responsabilidade, dizendo que eu não me responsabilizo pelo prazo e pelo custo da obra. O prazo e o custo da obra está com vocês, está na mão de vocês. A partir de agora, eu vou olhar só a execução. Então, você tem que ser o chato agora, antes que ele queime e derrube o seu nome no mercado. Se você ficar com Exatamente. medo de perder a contratação, tá? Ou de perder o cliente, não se preocupe que mais para É. frente você não vai só perder o cliente, como ele vai te tirar da obra porque atrasou, e ele ainda vai te queimar dentro da região, dentro da cidade, dizendo que você é um mau profissional. Pois Então, é, eu acho que nesse momento, desculpa, novamente, eu acho você que nesse momento boi, o e essa questão que você fala aqui, Neto. Você arrisca um boi para ganhar uma boiada. exatamente. Eu acho que nesse momento o ataque é a melhor defesa. Tá? E o ataque, no caso, é você se proteger, é você colocar o ponto nos is, colocar cada um no seu lugar, é você se posicionar. Tá certo? Se faz isso, é como a Tatiana falou, é questão de falta de autorresponsabilidade mesmo. É a gente se tornar responsável e dizer: olha, não é para isso que eu estou aqui. Meu trabalho é esse, e o seu posicionamento aqui, dono, é pagar. Quem entende da obra sou eu. Certo? E E pronto. você é responsável por tudo que você passa, de bom e de ruim, por todos os resultados que você tem. Então, a partir do momento que você se autorresponsabiliza, você não tolera, você se posiciona e você toma ação. Então, gente, justamente aqui no planejamento e no orçamento, esse momento de planejamento e orçamento, você ainda não fechou o contrato. Então, é justamente aqui onde você vai definir como vai ser feito, o que é que você vai ser responsável por quê. Se você vai fazer empreitada global, você é responsável pelas compras, você é responsável pelos prazos, pelas contratações. Então, tudo que você. Ah, não, eu sou responsável apenas, responsável técnico pela obra, então não me responsabilizo por custo. Então, coloca isso lá dentro do planejamento também, lá do contrato que você vai fazer. Né? Então, tudo tem que ter um contrato, tem que ter um planejamento e tem que ter um orçamento, mesmo que esse orçamento contemple só apenas o teu pagamento, não, você não se envolva com o orçamento da obra. Então, independente se você fecha com empreitada global, empreitada parcial, que é só mão de obra, se você fecha por administração, se você é um prestador de serviço, se você está fazendo obra para você, ou se você está fazendo obra para investidor, você tem, todo o início tem que conter contrato, orçamento, planejamento. Na verdade, é orçamento junto com planejamento, e depois disso, sim, você vai assinar o seu contrato, tá? Então, é Exatamente. justamente nessa hora de planejamento que você vai viabilizar os seus contratos, porque você vai analisar, você vai falar: olha, eu não tenho condições de fazer a sua obra em 30 dias, porque eu só tenho X horas de trabalho nesse empresarial, eu trabalho perto de hospital, não posso usar. Então, você vai analisar o que está inviabilizando, ou você desiste, ou você arruma uma solução que vá viabilizar, de fato, a execução daquela obra. Então, isso eu estou falando aqui do planejamento, Neto, estou falando aqui do planejamento inicial, né, o planejamento executivo, que é a parte estratégica da coisa, tá, gente? Então, assim, Pois é. você inicia um planejamento, um empreendimento com um planejamento pensado, estudado, racionalizado, trabalhado, senta com o teu cliente, analisa, gente, uma coisa muito que a gente até nem consegue visualizar mais isso no tempo de hoje, com tanta informação, com tanta facilidade de comunicação, é os engenheiros começam a orçar e a planejar.
itens dentro da obra que o cliente nem quer. Isso significa que você está sem projeto, que você está com um projeto que não te dá todo o detalhamento. Então, como você faz um orçamento, um planejamento de obra em cima de uma obra que não tem projeto, ou que tem um projeto só um rabisco, um rascunho, que não tem muito, só tem definindo os vãos, não define material, não define, não tem cortes, não tem nada. Então, gente, tem que ter um projeto executivo com todos os detalhamentos, tem que ter orçamento junto com planejamento, e depois sim você fecha contrato. Se você não está seguindo esse quarteto fantástico aqui, provavelmente você vai ter problema com prazo, com custo, vai comprometer o seu lucro, ainda vai jogar o teu nome na lama. E daqui a 6 meses, um ano, tu vai ter um inimigo dentro da tua cidade, atrás de você, apontando os 5 dedos na mão para você, tá? Então, assim, Verdade. planejamento, ele é a oportunidade de você estudar, de você fazer acontecer. Isso eu estou falando, né, daqui do planejamento executivo, né, que tá, a gente tem aqui o super especialista aqui, que é o Neto, dentro do nosso time. Então, a gente faz esse planejamento macro, coloca ele dentro de um software, tá, onde a gente possa acompanhar ele de forma muito estratégica e online. Depois disso, a gente encerra o orçamento, não é isso, Neto? A gente encerra o orçamento Exatamente. com Pois o é, planejamento na mão, assinatura de contrato. bom, pois é. Ela até está falando aqui, né? Ou seja, toda essa distribuição é uma oportunidade raríssima. Poxa, quantas vezes na vida a gente já pensou assim, se eu pudesse refazer isso, eu iria fazer totalmente diferente. Se eu pudesse começar do início, eu faria uma nova história. Então, a ideia do planejamento é justamente essa, tá certo? A ideia do planejamento é você poder começar a tua obra do início, tá certo? É você não fazê-la ainda, você ensaiar, você tomar as decisões, você avaliar os riscos que podem acontecer durante aquele período de obra, certo? Você avaliar tudo aquilo que você precisa executar, tá certo? E se preparar para tomar as melhores decisões assertivas, certo? Tomar as decisões mais corretas, avaliar os riscos, dimensionar a tua equipe, tá certo? Verificar se é melhor terceirizar, se é melhor contratar. Agora, imagina, gente, a gente fazer tudo isso no calor do momento, tá? Tomar decisão em meia hora, em 15 minutos, em 20 minutos, não dá. Você não toma essa decisão da melhor maneira, tá certo? Você realmente precisa ter a obra. Fugiu, você precisa realmente aproveitar essa oportunidade de estar planejando a obra, tá certo? E não desperdiçar esse momento, né? De você poder realmente fazer esse ensaio antes da obra começar. Exato. E aí, quanto mais você estudar esse momento, mais você tem chance de entregar um empreendimento de sucesso, né? Mais você tem chance de entregar uma obra no prazo e no custo.